Aqui na Fundação Edmilson, onde nós vamos fazer a cobertura hoje desse evento organizado pelo pentacampeão Edmilson e também pelo ex-atleta Ricardo de Oliveira, né? Onde vai ser ministrados aí um curso para quem quer começar a fazer gestão na área do futebol. É com muita satisfação que eu falo aqui com o filho de Taquaritinga, o pentacampeão do mundo, Edmilson, né? Edmilson que está promovendo hoje um evento aqui na Fundação em Taquaritinga e o Edmilson vai dar mais detalhes a respeito desse evento. Muito bom dia, Edmilson. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Um dia especial, né? A Gestão 360 é um projeto que eu tenho no meu coração há alguns anos, na verdade, daquilo que eu aprendi dentro e fora dos campos. Na verdade, esse projeto é um projeto que vai rodar o Brasil e quem sabe o mundo. A gente tem que motivar esse profissional, essa pessoa que viveu do esporte, vamos dizer. O cara que tentou jogar futsal, vôlei, atletismo e não deu certo, não conseguiu ganhar, fazer o seu pé de meia, ele tem outros setores para poder desenvolver. O cara que sonhou ser jogador de futebol e lamentavelmente não conseguiu guardar, fazer seu pé de meia, ter prosperidade, né? A Gestão 360 ele vem para tipo assim, para florescer uma semente que está plantada, né? Então, exemplo, todo mundo sonha em ser jogador de bola, mas nem todos vão ser jogador de bola, mas podem sobreviver do esporte, do futebol, sendo o quê? Um direito jurídico, um marketing, um nutricionista, tem mais de 40 profissões dentro do futebol e tem muita gente que está um pouco, que vamos dizer, em cima de números, sabe? Um pouco perdido em relação à sua profissão. Às vezes o negócio dele tá bom, tá indo, mas estabilizou, não cresce mais. Às vezes ele tá empatando, não consegue nem pagar as contas e às vezes ele investiu já um dinheiro e não consegue avançar. Então a gente quer realmente fomentar o interesse da pessoa buscar se capacitar. Então essa é a missão da Gestão 360 no futebol. E o Edmilson sempre pensando no próximo, né? A gente vê que você criou a Fundação aqui em Taquaritinga, pensando na criança, pensando no menor, e agora você pensou nos ex-jogadores de futebol, aqueles que pensam em entrar no mundo do futebol. Queira ou não, é uma assistência, né, Edmilson? Cara, eu acho que é para toda a gente, para todos nós, né? Eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com amor e com paixão, né? Eu acho que quando a gente traz um projeto desse aqui para nossa cidade, aqui, né, para a Fundação, uma é pela infraestrutura que a gente tem de anfiteatro, outra é que existe uma região grande, né? Tem time de primeira divisão, caso Mirassol, tem time de segunda divisão, caso Novo Horizontino, Botafogo estava na Série B, manteve na Série B, né? Tem time de A1, A2, A3, A4, Bzinha, então é uma região onde tem projetos sociais, onde tem escolinhas, e isso que a gente vai proporcionar para as pessoas que vierem hoje é conhecimento. Não tem pessoas ali falar de nutrição, tem pessoas falar de preparação física, da área tática, na área de direitos esportivos, na área de eu sou empresário, quero ser empresário. Como que eu vou fazer um contrato para ter direitos econômicos de um atleta? Hoje a gente tem o Luiz Marcondes, que é um dos caras pioneiríssimos no departamento de jurídico esportivo. A gente tem o Dr. Adam, que acabou agora de fazer um projeto com o Santos, que é neurociência, de buscar o lado cognitivo da criança e do adolescente para pensar melhor. Acabou de fazer um contrato com o Santos agora. Quando eu vi o projeto do doutorado, eu falei, cara, esse negócio precisa ser espalhado pelo Brasil. Por quê? Porque a tomada de decisão no futebol é algo importantíssimo. Você vê quando você vê um jogo do Flamengo e Paris Saint-Germain, a margem de erro, de passe, de tomada de decisão desses caras é mínima possível. Essa é a diferença que eu acho que está acontecendo no futebol brasileiro hoje. E o que a gente quer fazer aqui nessa imersão? É que a gente quer mostrar para as pessoas que estão aqui que eles precisam cada dia está melhor, porque o que eu aprendi em 90, em 89, em anos 80 com o Zé Sérgio, já não vale mais. Ajudou? Ajudou, mas o esporte ele evoluiu a cada dia mais. E aproveitando o nosso diretor aqui, Edmilson, já que você tocou no assunto que ele foi o seu técnico aqui em Taquaritinga, né? Zé, alguma pergunta para o pentacampeão? A primeira coisa é parabenizar o Edmilson por trazer um evento dessa magnitude para Taquaritinga. Eu acho que perde quem não faz a inscrição, quem não vem adquirir conhecimento, porque
um evento dessa grandeza no estado de São Paulo fica até inacessível para todos nós. Então, quero cumprimentar o Edmilson, dizer que os temas são importantíssimos, Gilmar. O Edmilson sempre trouxe o seu olhar para Taquaritinga, nunca esqueceu as suas origens, e hoje vê o nível de conhecimento que ele traz para esse público que está aqui. É só parabenizar e dizer, Edmilson, qual foi a sua decisão de trazer para cá? Não foi só a infraestrutura, né? Foi um pontapé inicial, oferecendo para as pessoas que estão nessa região, como você falou, adquirir conhecimento e transmiti-los, né? É isso aí, Zé. Eu acho que a gente sempre consegue trazer algo novo para nossas origens, né? Foi a questão da fundação, foi a questão também da necessidade. A gente fez uma pesquisa. Lamentavelmente, a data é uma data de final de ano, daqui uma semana já é quase Natal, mas a gente viu a carência da região, né? Tem esses eventos? Tem. A gente teve o CBF Summit agora lá em São Paulo, né? Tem as imersões de empreendedorismo em Alphaville que eu participo a cada dia, se estiver, né? E trazer algo para os lugares inacessíveis, né? Dificilmente a gente encontraria um evento desse porte com tanta gente capacitada que vai passar por um valor baixo o conhecimento do esporte, né? A gente está trazendo aqui, seria legal para vocês, a gente trazendo o Ricardo Setion. Ricardo Setion, ele foi contratado pela FIFA, ele trabalhou durante 12 anos na parte de comunicação na FIFA. Esse cara é um poço de conhecimento. Então ele acompanhou durante 12 anos a seleção brasileira em 4 Copas do Mundo, né? 1, 2, 3 Copas do Mundo, 94, 98 e 2002. E é um cara que vai passar todo o conhecimento da parte de comunicação. E vocês aqui do podcast de vocês não podem deixar de participar e ver a fala desse cara, né? Ele vai dar dica como vocês melhorar na parte de conteúdo, na edição de vídeo, de corte. O Auro, que é um cara aí que está na comunicação, seja do esporte, seja do geral, também é legal. Então, o que a gente quer trazer aqui? Cara, eu preciso cada dia melhorar, porque se no futebol a gente é competitivo e tem concorrência entre adversários, olha uma coisa interessante, dentro do futebol, durante o treinamento a gente é adversário, porque se eu sou lateral direito, se é lateral direito, a gente vai concorrer uma posição. Só que no final de semana eu tenho que ser o quê? Parceiro. Eu tenho que me colaborar contigo, eu tenho que ceder o meu espaço para você jogar, né? E para ter essa mentalidade, a gente precisa estar aprendendo a cada dia, evoluindo a cada dia. O que eu aprendi dentro de campo é totalmente diferente do que eu estou aprendendo fora de campo, depois de 14 anos de parado. Então, eu acho que a gente começa por Taquaritinga, Zé. Por quê? Porque eu acredito que a região em si ela necessita desse conhecimento e dessa flor crescer, que é acima de tudo. E a gente percebe que o Edmilson, né, Zé, ele não perde a essência, né? A gente vê muitas, assim, hoje, professores de educação física que na infância do Edmilson conviveram com o Edmilson e estão aqui, né, Edmilson? Não, feliz. Eu acho que não só professores, como o Zé foi meu treinador lá na época do D7, né? Não tinha nem o Catinho, não existia a categoria de base, né? A gente jogava no time da prefeitura, que era o D7. Né? Depois, mais lá na frente, lá teve o Sub-20 do CAT. Então a gente tem amigos aqui contados no dedo, pessoas que realmente, se o Edmilson for falar assim, poxa, eu fiquei 6 anos à frente da gestão de um clube em cima de um fundo japonês que investiu lá no SCA na época. Eu preciso ter, hoje o mais importante da nossa vida é a gente ter gente, né? Não tem material humano. Então, capacitar a gente aqui tem 2 sentidos. É bom para o meu ecossistema fundação e, ao mesmo tempo, é bom capacitar a gente que você conhece. Então, a gente tem o Delo, que tem escolinha, tem várias pessoas que têm escolinha da cidade. O que a gente quer? Que cada vez mais o negócio dele prospere, que ele evolua, porque assim ele vai ter menos meninos obesos, menos meninos com problema de saúde, menos menino na rua. Então, a nossa missão aqui, como gestor de futebol, donos de academia, tem o Pércio que vai falar aqui. O Pércio, cara, ele é number one da tecnologia, cara, no mundo. Ele esteve na Itália agora palestrando o pessoal da tecnologia. Uma das maiores academias, ele tem 1.500 alunos em Alphaville com ticket alto. Pô, você que tem uma academia, você não deveria ter vindo aqui para ouvir esse cara falar como melhorar a sua receita. Que nem tem o Eliazar que vai falar aqui sobre como aumentar o seu faturamento na escolinha em 30 dias.
o cara ganhou o Shark Tank da Carol Pfeiffer. Então, estou trazendo gente de conhecimento para poder realmente aflorar e preparar essa rapaziada. Tem até o pessoal de Burkina Faso que está aí. Edmilson, agradecer a sua presença, né, a sua cordialidade com o podcast FutePro. E desde já, né, Zé, já está convidado para participar conosco ao vivo, né? Vou participar, o Zé já me convidou, vamos fazer um programa especial. Você viu que eu falo pra caramba, né? O Áureo não gosta que eu faço essas respostas muito longas, mas, cara, não dá para responder curto, tem que responder começo, meio e fim, porque senão fica corte, aí corte não tem contexto. E hoje em dia as pessoas querem fazer o quê? Não passar a matéria inteira, só falar assim, Edmilson fala mal do CAT, não é? Por quê? Porque se eu falei de 99, 1%, o Diego do CAT tinha que estar aqui. Não sei se ele vai vir, mas deveria estar aqui, né? Aí o cara fala assim, pô, Edmilson fala que o presidente do CAT não tinha que estar aqui. Última pergunta. Copa do Mundo. Edmilson vai estar comentando para alguma emissora? Eu tô com um monte de coisa aí, mas eu preciso esperar, né? Porque a oferta barata agora é muito longe para decidir. A gente tá falando com a Zé TV para alguns programas, mas quem sabe, né, o Edmilson esteja lá na Copa do Mundo com a seleção. Vamos pensar aí. Um abraço, muito obrigado. Valeu, Edmilson. obrigado, irmão. E nesta manhã de quinta-feira aqui na Fundação Edmilson, não há como falar do Edmilson sem contar um pouquinho da história. Rápida, mas uma história bacana, Edmilson. Pentacampeão mundial, tem uma história no futebol local, neste local aqui, para você que está nos acompanhando, onde ele começou a jogar o futebol. Então tem uma história realmente riquíssima de superação, de acreditar, de lutar e de buscar. O que vem na tua cabeça neste momento? Neste momento, você com essa importância, trazer um evento tão importante para Taquaritinga, Edmilson, aqui foi o local onde você deu os primeiros passos. Ora, na verdade a gente planta sementes, né? Há 20 anos atrás eu plantei uma semente que foi instituir a fundação. Hoje ela é realidade, a gente tem várias flores aí, né? Marcela, Renan, Ramira. E esse projeto é um projeto meu de vida, né? 6 anos na parte de gestão esportiva, levar conhecimento para as pessoas, abrir a mente para poder se capacitar para o mercado do futebol, que é um mercado futebol e esporte, né? Esporte em geral, porque todo time, toda a equipe precisa de gestão e precisa de governança, área física, área financeira, marketing, como faturar. E a gente quer passar esse conhecimento para o pessoal. Agora, acho muito importante essa preocupação do Edmilson em fazer e acontecer, mas ele não esquece das raízes. Está aqui trazendo, tem aqui a imagem do Divinão, o saudoso Divino, pai do Edmilson, ou seja, você tem vínculos e ligações frequentes com a cidade, você não desligou do município, né, Edmilson? E, aliás, valoriza a cidade, a terra de onde você nasceu, você nunca deixa de falar que é de Taquaritinga. Não, de maneira alguma, até porque senão a gente tinha feito tudo que a gente fez aqui, né, você fazer fora, né? Fora, em outro local, a gente tem até propostas de abrir projetos pela excelência que a gente tem feito aqui. Então, é um pontapé aqui, eu acho que as pessoas que vierem vão sair daqui com uma visão diferente do seu negócio, de saber realmente investir em melhorias para a sua profissão e, ao mesmo tempo, aqueles que não vieram vão ficar assim, poxa, vai ser legal. Perdem. Vão perder. Por quê? Porque muitas vezes não é nem um horário, o dia inteiro, tal, é uma imersão em você. Crescimento, né? Então, em relação a fazer em Taquaritinga, a gente sempre quer fazer onde a gente tem raízes e a gente tem realmente valores, né? E aqui é onde tudo começou na minha vida, nesse espaço, e nada melhor do que a gente começar esse novo projeto de vida por aqui. Muito bem, trazer o Silmar aqui. Silmar, por favor. O Edmilson além de trazer, ele vai trazer para a gente aqui as pessoas importantes que fazem parte desse encontro, mas principalmente, Paulo, eu quero alguém da cidade, alguém capaz. Então isso serve até para a gente valorizar mais aquilo que nós temos de bom. O convite do Silmar aqui foi especial pela capacidade, nem pela amizade, pela capacidade, né, Edmilson? Sim, o Silmar é um amigo, né? Um cara que conhece a fundação desde o início, junto com o Vag, junto com várias pessoas que iniciaram com a gente na fundação, e fora a capacidade profissional que ele tem aí nos 20, 25 anos, já 30 anos, né, Silmar? Crescendo, professor,
um cara de excelência. Então, gente de excelência, a gente tem que estar sempre perto. Ô Silmar, é um motivo de honra você participar de um evento com um pentacampeão, que não esqueceu das suas raízes e, acima de tudo, valoriza a nossa terra. Participar de um evento como esse, para o crescimento profissional, você que é um preocupado, estuda frequentemente, não para, é um momento importante, né? Com certeza, Áureo. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o Edmilson primeiro pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. São pessoas referências no esporte, na área do esporte de alto nível e também da iniciação. E eu fico feliz porque é uma contemplação da minha carreira. Sim. Né? Eu tenho uma carreira bem sucedida e hoje a gente contempla, porque eu vim um convite de uma pessoa tão especial como Edmilson. Mundialmente reconhecido. Mundialmente reconhecido. Então isso para mim é um valor incrível. Esse tipo de situação, Áureo, eu sempre falo, não existe dinheiro que paga, né? Com certeza são pessoas que a gente, como ele disse, tem que estar perto, porque são pessoas bem-sucedidas. Então eu fico muito lisonjeado por isso. Aí você me pergunta, qual seria a colocação do Silmar aqui? Vocês perceberam que a ideia do Edmilson ela é muito abrangente, ela é muito grande, é um universo imensurável. Qual seria a sua participação aqui, Silmar? Eu vou falar um pouco, muito rapidamente, sobre as capacidades físicas e até as avaliações físicas em cima dessas capacidades. Porque hoje, no mundo do futebol, a gente vê que algumas situações estão se perdendo, inclusive com os trabalhos de iniciação. Então, eu vou tentar mexer com a cabeça deles, fazer umas reflexões para que eles entendam que isso é importante. Porque existem algumas situações relacionadas ao treinamento que não estão sendo adequados. Se a gente pegar os times grandes eles têm todos esses trabalhos, mas é isso que a gente vai tentar passar aqui para eles. Olha, quanta coisa mudou ao longo dessa história toda, Edmilson, voltando lá no início, quando você começou neste local aqui a dar os seus primeiros passos. Quanta coisa mudou. Hoje, o esporte, o futebol, a bola, ela vai muito além daquilo que a gente imagina. Então, a preocupação hoje é trazer os mais diversos assuntos, abordar os mais diversos assuntos para crescimento, né? É isso aí. A nossa ideia é que essa sementinha plantada das pessoas que estão inseridas no meio do esporte, não propriamente só o futebol, possa florescer. O cara fala assim, poxa, eu estou aqui de preparador físico, mas eu vi ali que a parte do marketing esportivo eu vou fazer uma faculdade, uma pós-graduação, um curso, uma imersão. Porque às vezes o cara está na posição errada. Sim. Né? E por quê? Porque também ele não teve um conhecimento de especialistas, de pessoas como o Silmar. Hoje todo o staff de um time, seja de vôlei, de basquete e de futebol, avançou muito. Antigamente você tinha lá o preparador físico, o treinador de goleiro e olha lá um fisioterapeuta e um massagista. Hoje tem mais de 30 pessoas. Né? E o mercado, ele abriu. Então, é para florescer. O cara que tem o seu negócio para poder melhorar, qual que foram as chaves que fizeram hoje o Silmar ser um especialista no setor dele? Foram essas chaves. Né? O que eu fiz que eu tive que renunciar para melhorar lá na frente? Então são dicas de gente que tem capacidade para poder realmente fomentar aquilo que ele vive e é o ganha-pão do cada dia. Bom, para a gente encerrar, eu preciso liberar o Edmilson aqui, o Silmar também. Nós não podemos esquecer do foco, do centro, daqueles que passam por aqui ao longo desses 20 anos. Quantas crianças, hoje adultos, formados, integrados à sociedade, profissionais liberais, empresários, gerentes de empresas. Quer dizer, o foco real e verdadeiro daquilo que você sonhou juntamente com a CIMEA lá atrás, se resume em crescimento do ser humano. Bacana isso, né? É importantíssimo, né? Eu acho que nós temos que levar, inclusive, isso eu até indico para donos de empresa. Por quê? Porque hoje o setor mais difícil hoje é o RH, sim, relacionamento humano. Você não consegue controlar uma empresa de 100, 50 ou 500 funcionários com 100 pessoas. As pessoas não conseguem levar uma empresa dessa sozinha. Então a gente precisa de... Sem ter conhecimento. Sem conhecimento. Então, a função da fundação é preparar crianças, jovens, meninos ou meninas para o mercado, para o mundo. Para o que está acontecendo, né, Diego? E a questão do Gestão 360 é preparar profissionais
pro mercado. O mercado de SAF, o mercado de boa governança, de bons processos, para que as pessoas possam levar isso aí até para um setor da vida que não seja esportiva. Né? Por quê? Porque relacionamento de time precisa ter o quê? Estratégia. E mais que estratégia de um time de futebol, de um time de vôlei, um time de basquete, para ganhar um campeonato. Então, é uma governança, é um modelo que tem que estar realmente 360 graus inteiro para poder realmente estar inserindo aquilo de conhecimento para as pessoas. Ou seja, isso é uma sequência de um trabalho que com certeza teremos outros eventos nesse sentido de preparar profissionais. Eu quero mais uma vez te cumprimentar, parabéns por você não esquecer das suas raízes, para você valorizar da cidade onde você saiu, o local onde deu seus primeiros passos como atleta e hoje está aí reconhecido mundialmente, mas não tem vergonha das suas raízes. Parabéns e obrigado por estar conosco aqui, viu? Valeu. Dando continuidade a esse evento aqui na Fundação Edmilson, é com muita satisfação que eu falo com a Natália, né? Natália Moraes, que é a irmã de Edmilson, e ela vai abordar um tema muito importante dentro desse evento com relação à nutrição, né, Natália? Bom dia, é um prazer estar aqui, mais um evento maravilhoso aqui na Fundação Edmilson. E a nutrição, eu sou nutricionista há 15 anos, né? E a nutrição, ela está presente na minha vida há muitos anos, na área clínica, esportiva também. E hoje eu vou estar contribuindo nesse evento, trazendo as mudanças que foi ocorrendo, né, com os atletas, a mudança física, o que hoje eles precisam de demanda de alimentação, de nutriente, para que eles consigam ter uma performance física melhor, né, e conseguir atingir o objetivo maior, que é ser um profissional, né, de jogador, né, nessa área do futebol. Com certeza, a Natália, ela dá assessoria na parte de nutrição, trabalha em alguma equipe de futebol, né? Haja visto que o irmão foi jogador de futebol, filho de Itaquaritinga. E você também é filho de Itaquaritinga, né, Natália? Nascida em Itaquaritinga. Então, muito prazer em conhecê-la. E além da assessoria, você trabalha em algum clube de futebol ou não, Natália? Não, no momento não trabalho, mas eu tenho um filho, né, que está com 16 anos, que vai se tornar também atleta de futebol. Então a minha maior assessoria é com ele, né? E atendo também lá em consultório muitos praticantes de atividade física, principalmente das escolinhas, né, que querem ser jogador um dia no futuro e tem tido um resultado bem legal, bem satisfatório. Quem quiser, né, que está assistindo o podcast FutePro, já visto que a gente é visto no Brasil e no mundo todo, quem quiser entrar em contato com a Natália Moraes, Instagram, Natália, pode ficar à vontade. Nutri Natália Moraes e meu telefone para consulta é 16 997 45 43 58. Foi um prazer falar com você, Natália, e mais sucesso ainda. E espero que o seu filho siga os passos do tio, né, Natália? Pelo menos se chegar na metade do que meu irmão chegou, já estou feliz. Muito bom dia, Pércio. Podcast FutePro. Muito bom dia, Gilmar. Prazer estar aqui. É uma honra poder participar desse evento aqui do Edmilson que ele está organizando para trazer um pouco desse conhecimento nosso com os participantes, tá? Eu sou um educador físico de formação e hoje eu vou compartilhar um pouquinho da minha trajetória, da minha vivência, né, que eu sou formado em educação física, mas trazer essa visão 360 também para o desempenho humano, aonde a gente até pôr sugestão para os colegas educadores físicos entenderem que o ser humano ele não é só corpo. Então a gente tem que se preocupar sim com as melhoras das valências físicas do atleta, mas se você não tiver o conhecimento na parte mental, né, emocional e também espiritual, talvez você não consiga alcançar os seus objetivos e atingir a plenitude de performance de um atleta. Então teremos um momento aqui muito especial que eu vou poder compartilhar, interagir com esse mercado do futebol, na qual eu não faço parte diretamente, mas tenho muito convívio com atletas, treinadores do segmento, ex-atletas como o próprio Edmilson, onde a gente fala bastante sobre esse assunto. E, Pércio, você dá, assim, alguma assessoria para jogadores, para clubes de futebol, já que você trabalha bem, pelo que a gente nota, o mental também, né? Exatamente, eu faço sim um trabalho de mentoria para profissionais que estão aí querendo, né, se desenvolver, se capacitar para esse ambiente
do futebol, não só para o futebol, mas para o esporte como um todo. E para atletas, né, geralmente atletas que estão em início de carreira, muitos jogadores de base, né, que os pais me procuram para poder fazer um trabalho não só físico, mas também trazer esse conceito holístico, porque é isso, né? O ser humano ele precisa dessa base para quando ele chegar num ambiente profissional, no nível de exigência muito elevado, ele poder dar conta. E eu sempre falo muito sobre isso, né? O ambiente do futebol cada vez mais profissional, com a entrada das SAFs, com a entrada aí de investidores, né? E se organizando cada vez mais, a necessidade desse profissional 360, que além da competência técnica, precisa assim também entender de negócios, precisa também entender de empresa, precisa entender de gestão para poder dar continuidade a uma carreira de resultado nesse ambiente. Para quem quiser entrar em contato com o Pércio, né? Jogadores profissionais de futebol, dirigentes de clubes, qual que é o Instagram do Pércio? Pércio é Pércio Schiappin PS, Pércio com S, P-E-R-S-I-O, Schiappin S-C-H-I-A, P de Pércio e M de Maria, PS. Muito obrigado, viu, Pércio, para você estar conversando com nós do podcast FutePro. Eu que agradeço essa oportunidade aí. É com muita satisfação que eu falo com Adam Jardim, né? Ele que, assim, vai palestrar hoje nesse evento promovido pelo pentacampeão Edmilson, e ele vai falar muito sobre a ciência do futebol, né, Adam? Podcast FutePro, né? Explica para quem, os internautas que estão nos acompanhando, essa parte da ciência mais. Primeiramente agradecer o Edmilson essa convocação, me sinto lisonjeado de estar aqui num evento desse porte, né? E a neurociência no futebol ela já é uma realidade europeia há muitos anos. Nas últimas 2 décadas, a neurociência especificamente, ela vem dando um salto em aprimorar e refinar muitas áreas ali do futebol e das habilidades dos atletas. No Brasil isso ainda está caminhando a passos lentos, mas eu trouxe este protocolo lá da Europa, me aperfeiçoei aqui no Brasil. Atualmente a minha empresa ela é parceira do Zé Roberto, que apoiou essa ideia e essa inovação. E a gente também presta serviço para o Departamento de Neurociência do Santos Futebol Clube Profissional. Então é trazer um implemento, um aprimoramento, é um refinamento nas habilidades e na performance de uma forma geral. Porque o atleta, quando ele tem formação nas escolinhas, ele tem a base, né, Anda? E você passa para ele mais o aprimoramento depois dele ter adquirido, né, essa base, vamos dizer assim, na escolinha, né? Então você aprimora um pouco mais, né? E não só aprimora, como traz elementos que os outros clubes aqui no Brasil ainda não estão incorporando aos seus clubes. Pode ser tanto começado no profissional, na base, futebol amador, mas a ideia é trazer vantagens que os clubes em geral não utilizam, não se beneficiam muito da neurociência. Tá? Então o atleta tem o DVD, ele tem o currículo pelas passagens, mas não tem o currículo da saúde mental dele. Então essa é a nossa proposta, para que seja mais um nicho onde a gente possa aprimorar e mostrar também outras competências sem ser a habilidade com bola no pé. E a gente teve um exemplo marcante, né? No final do ano passado, começo desse ano, vamos citar aí um atleta, o Yuri Alberto, que ele teve muito problema assim na parte mental, né? E ele teve muita dificuldade para poder até praticar o futebol dentro de campo, né, Ada? Aí depois que ele recorreu a um trabalho assim de uma psicóloga para poder estar auxiliando ele, porque assim é uma carga muito grande, né, Ada? Um atleta profissional, né? Eu não sei falar do Yuri Alberto especificamente, mas eu saberia falar de forma geral. Antes de ser um craque, antes de ser um atleta, somos todos seres humanos. E seres humanos precisam de ajuda, precisam de suporte. E se você tem um profissional naquela área que pode te dar um suporte naquela área em específica, você tem um ganho, você sai na frente. O Adam, para quem quiser entrar em contato, né? Instagram do Adam. Adam Jardim, Dr. Adam Jardim, é só procurar meu nome no Google, que me acha. É bem simples, acredito que tem poucos Adam Jardins aí no mundo. Com muita satisfação que eu falo o podcast FutePro, converso aqui com o Ricardo Oliveira, dispensa comentários, né? Onde passou, foi campeão, São Paulo, Santos. E eu vou começar perguntando para o Ricardo sobre essa parceria com o Edmilson
nessa gestão 360, o Ricardo ele vai passar um pouco da experiência dele dentro dos gramados, também nas conquistas dos títulos. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, é uma honra, é um privilégio poder estar aqui participando desse grande evento, né, liderado por esse ser humano incrível e honrado como é o Edmilson. Eu tenho o prazer de chamá-lo de amigo. O futebol, a gente sabe que é um agente de transformação. Ele é muito bonito, ele é incrível diante da televisão, mas os bastidores do futebol exigem muita resiliência, muito trabalho, muita coragem, muita competência e capacidade para você liderar esse grande evento mundial chamado futebol, que para o mundo todo, né? Então, para mim, é um privilégio poder estar aqui, compartilhar um pouquinho das histórias. Acredito muito nisso, que histórias conectam pessoas e têm o poder de transformar o mundo. E eu tenho certeza que eu vou ter uma pequena parcela de contribuição nesse grande evento aí que é liderado por esse cara tão especial que é o Edmilson. E a gente percebe, Ricardo, mesmo à distância, quando você foi atleta profissional de futebol, você comunga da mesma maneira do Edmilson. Você não perde a sua essência, você é uma pessoa humilde. A gente nota até pelas suas entrevistas, quando você jogava. E assim, é uma forma até de cativar as pessoas, né, Ricardo? E hoje, nessa parceria com o Edmilson, fora do futebol, o Ricardo dá alguma assessoria? O Ricardo pensou em ser treinador ou não, Ricardo? Bom, em relação a gente manter as nossas raízes e origens, né, eu acho que isso não deve ser elogiado, pelo contrário, eu acho que tem que ser cada vez mais uma marca, um exemplo de que você não pode se esquecer de onde você veio, né? Antes de tudo acontecer, tivemos os bastidores, né? E os meus bastidores foi fundamental para que eu não me perdesse quando a fama chegou, quando as conquistas chegaram, né? Porque a gente lembra de tudo, né? Então eu sempre falo que essa parte de você se manter simples, acessível, humilde, como você mesmo falou, é o condimento que dá o apoio para suportar o nosso crescimento. Porque se você não dá a atenção devida e não dá os créditos que isso merece, quando você atinge o sucesso você corre grandes riscos na mesma velocidade que você sobe, numa velocidade gigantesca quando você pode cair. Então, eu sempre procurei levar a minha carreira dessa forma, a minha vida, como eu me sinto bem e como tem que ser, né? E eu acho que isso daí não deve ser elogiado. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui contribuindo, de poder compartilhar um pouquinho da minha história, do meu conhecimento e aplaudir e aprender um pouquinho também com essa galera que está aí. E no futebol, o Ricardo, ele acredita que deva ter recebido algum convite para treinar alguma equipe, né, Ricardo? Porque assim, você sempre foi um jogador inteligente, né, fazedor de gols, e recebeu algum convite, não optou por trilhar a carreira de treinador, mas dá alguma assessoria, né? Muito bom. Na verdade, eu nunca tive vontade de ser treinador de futebol, né? Já fui incentivado, assim, já fui convidado. Inclusive, alguns amigos, treinadores que eu tive, falaram para mim que eu tinha esse perfil de treinador, mas eu nunca tive realmente vontade de treinar. Eu acho que a parte da gestão, de fazer esse lado de você entender um pouquinho mais essa visão sistêmica de futebol foi o que queimou mesmo no meu coração. Bom, hoje a gente também tem essa oportunidade de poder dar mentoria, de poder auxiliar as pessoas que se envolvem com o esporte em geral, e o futebol, sem sombra de dúvidas, é o carro-chefe. Podendo contribuir, como eu te falei, com o nosso conhecimento, com a nossa experiência.
Aliás, foram 23 anos de carreira profissional, então eu aprendi muita coisa e eu tenho certeza que esse conhecimento seria um desperdício se eu não colocasse ele para fora. Então a gente tem sim, através das nossas redes sociais, através das mentorias, através dos eventos como esse, né? A gente vai entregando um pouquinho e compartilhando um pouquinho daquilo que nós adquirimos ao longo da nossa carreira, na gestão, na vivência de campo, no dia a dia, no trato, nos relacionamentos, porque afinal de contas, por trás de cada atleta profissional, por trás de cada grande figura, existe um ser humano que também precisa ser cuidado e acompanhado no dia a dia. Então sim, a gente tem feito isso daí, mas o campo ficou só durante a minha atividade física enquanto atleta, e depois que eu me aposentei, eu não tive vontade de continuar no campo como treinador ou como auxiliar, porque eu acredito que eu vou contribuir muito mais desse lado aqui, o lado da gestão. E a gente observa, né, Ricardo, que teve assim muitos jogadores que fizeram sucesso, mas assim não teve. Eu creio que o lado espiritual conta muito também, né, Ricardo? Porque o jogador, quando ele não tem assim uma família que está do lado dele, porque a fama, do mesmo jeito que ela vem, um dia tudo aquilo se acaba, né, Ricardo? Então você tem que ter um psicológico bom, você tem que ter uma família do seu lado, você tem que estar ao lado, vamos dizer assim, na parte espiritual, para não tomar um outro caminho, né, Ricardo? Não, sem sombra de dúvidas, isso para mim foi um dos grandes pilares que me sustentou assim, com os pés no chão, entendendo quem eu era, que apesar de ter conquistado a fama, o sucesso, o reconhecimento, eu era alguém que precisava reconhecer que eu não fiz isso somente pela minha capacidade técnica, física, tática, ou seja, pela força dos meus braços, né? Tenho certeza, e aí eu uso isso, eu tenho certeza que foi Deus quem preparou tudo, que me colocou ali naquele lugar para que eu pudesse ter essa oportunidade, e a partir daí, sem sombra de dúvidas, entendendo que tudo aquilo que eu fazia dentro do campo não era só para eu receber os aplausos da arquibancada, o reconhecimento da imprensa, as manchetes de jornais, né? Mas que eu pudesse compartilhar com as pessoas que isso só foi possível, que só estava acontecendo porque Deus tinha sido o grande responsável por isso. Então, sempre conduzi a minha carreira dessa forma e consegui me manter com esse meu perfil, como você mesmo falou, e deixando um pouquinho disso nas pessoas. Eu acho que a grande riqueza que nós carregamos é isso, é você passar pela vida das pessoas e deixar um pouco de você. Não só como personagem e figura, porque como você mesmo falou, no dia que isso acaba, o que você faz com o ser humano que fica? Então, quando passa a fama, e agora você não tem mais fama, agora você não tem mais os aplausos da arquibancada, agora você não tem mais as manchetes do jornal, você não tem um microfone mais na sua frente, o que você faz? Você precisa conviver com o ser humano. Então, durante a minha carreira, eu sempre conduzi assim, apesar de eu continuo sendo o Ricardo de Oliveira, o filho do seu Luiz Carlos de Oliveira, da dona Odília Pereira da Silva, é o irmão do Renato, do Ronaldo, da Maria, da Ana Paula e da Aparecida, nascido no bairro do Carandiru, alguém que Deus escolheu, me colocou, me tirou do meio do lixo, literalmente, que eu morava no meio do lixo e comia do lixo, me colocou entre os príncipes, entre os maiores no ramo do futebol e também em vários outros ramos, para que eu pudesse entender que existia um propósito por trás disso. Qual? Compartilhar um pouquinho desse Deus que eu carreguei e carrego até hoje com as pessoas, mostrando para elas que a maior riqueza que nós carregamos não é a fama, não é o carro, não é a roupa bonita, não é o dinheiro, não é esse reconhecimento, mas sim ter sido escolhido por Deus para a gente carregar essa mensagem. Então eu sempre entendi isso, a espiritualidade, a gente pode usar essa palavra, eu gosto de usar a fé, né? Então a fé que me conduziu até aqui e que continua comigo foi o que de fato, a fé em Deus foi o que de fato me ajudou a permanecer do jeito que eu sou e compartilhando um pouquinho disso também com as pessoas. E eu tenho certeza, viu, Ricardo, ouvindo as suas palavras, quando você era atleta, as entrevistas que você
concedeu. Eu tenho certeza que tanto o Edmilson, pelo trabalho que ele faz aqui assistencial, ter feito essa fundação aqui, né? E o trabalho que vocês fazem hoje é uma missão de Deus, eu tenho certeza disso. Eu acredito nisso piamente. Carrego até comigo um lema que todos nós vivemos do outro, né? Um dia para eu poder estar aqui, sendo escolhido, né, convidado para participar deste grande evento, eu tive que aprender de alguém. Eu tive que observar alguém teve que ter paciência comigo. Essa é a interdependência. Todos nós vivemos do outro, tendo em vista viver para o outro. Eu vivo do outro porque eu dependo dele, ele também vive de mim porque ele depende de mim. Esse é o relacionamento, a relação é essa, é interdependente. Então, eu acredito nisso e eu fico muito feliz de poder estar realmente transmitindo isso, compartilhando, carregando um pouquinho das pessoas comigo, tendo aprendido com muitas delas, até o dia de hoje aprendo, e poder deixar um pouquinho, como eu te falei, poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu com quem a gente tem a oportunidade. Ricardo, foi um prazer, a equipe do podcast Futipro, que inclusive o nosso diretor que está à frente ali, ele foi o primeiro treinador do Edmilson aqui, nas escolinhas de base, né? E ele saiu da escolinha de base do Zé Sérgio e foi atuar na equipe do 15 de Jaú. Foi um prazer falar com você, um prazer recebê-lo, um homem de Deus. Amém, prazer é todo meu. Isso que você acabou de falar demonstra a nobreza do ser humano que está ali, que é a grande figura, que é o pentacampeão do mundo, como o Edmilson, de honrar as pessoas que passaram pela vida dele e de reconhecer a importância de cada uma delas. Por isso que eu me sinto honrado e feliz de poder ser amigo dele, de poder estar participando deste grande evento. Olha, esse encontro de hoje aqui na Fundação Edmilson, em Taquaritinga, primeiro a gente traz, né, a gente reafirma sempre, o local onde estamos aqui é o local onde o Edmilson deu os primeiros passos. Quando criança, ainda com as dificuldades que tinham, deu seus primeiros passos e chegou a pentacampeão da seleção brasileira. O Ricardo Setion atuou na FIFA por muitos anos, tem uma larga experiência, vem hoje trazer a sua palavra aqui, porque é importante, porque o futebol não é só a bola rolando. O futebol teve uma grande transformação ao longo dessa história, né, Ricardo? Um prazer falar com você. Eu ouvi você falar e estou observando as entrevistas que você está fazendo e entendendo uma coisa que eu pensei no caminho de cá, no largo caminho de São Paulo para cá, 2 horas para sair de São Paulo, mais 3 para chegar aqui. Eu nunca tive aqui. Mas essa ideia que eu estou querendo dizer, tua e do que eu estou vendo, é de que, eu não sei se é uma mistura de raiva com emoção, uma mistura de esperança. Sabe por quê? Porque o que o Brasil mais tem é o agro. O agro é a coisa mais forte do Brasil. Sim. Poderia ser o futebol, mas não é. E eu estou aqui no coração de terra vermelha, de terra bonita, que eu nunca tive, repito. E é inaceitável que esse mundaréu, que o Brasil é gigante, só tenha um cara em Taquaritinga que chegou à seleção. Eu não sei qual é a população de Taquaritinga, eu não sei qual é a população de Matão, Taquaritinga, Araraquara. Não é possível que nós não tenhamos talento, capacidade de encontrar jogadores, não só pelo jeito de jogar. Então o que eu quero dizer para você assim, é um evento que acontece a 400 quilômetros de São Paulo, que pela primeira vez eu vejo alguém tentando trazer gestão, gerenciar o potencial, e eu não consigo expressar a alegria de ver que o Edmilson está fazendo isso na terra dele e que isso pode crescer. Vou falar uma coisa muito séria, de Taquaritinga para o resto do Brasil. Nós podemos estar no Macapá, nós podemos estar no Chuí, as pessoas no Brasil precisam disso. E o Edmilson está trazendo isso e é uma honra participar do primeiro. Bom, nós temos aqui em Taquaritinga alguns atletas que saíram. Paulo César Camassuti, que passou inclusive pela seleção brasileira. Hoje nós temos o Luiz Araújo, que está no Flamengo, também saiu daqui, aliás, da mesma região. O Luiz Araújo saiu também dessa mesma região aqui. Agora, o futebol, na verdade, ele mudou muito ao longo dos anos, né? E a gestão do futebol hoje, obrigatoriamente, ela tem que ter pessoas capacitadas. O que o Edmilson está fazendo, o caso do Ricardo Oliveira aqui, a sua presença aqui é de suma importância. Isso expande e mostra que o futebol precisa de gestão séria. Eu vi algumas palestras, eu fiquei impressionado com uma delas que me deixou a ponto de falar com o palestrante,
que foi sobre neuroterapia, neurociência, como o jogador é antes de ser um atleta, ele é uma pessoa, ele tem um cérebro e que isso é trabalhável. Ou seja, a qualidade do conteúdo, modestamente eu trouxe aqui o que é o conceito de operações de mídia, de relações públicas, de criação de um ambiente de imagem e comunicação que não existe. Ao invés de ainda trabalhar com assessores de imprensa, hoje nós temos que tirar a comunicação do marketing e ter dirigentes de comunicação para entender isso. Então o conteúdo está acima de qualquer nível e vou te falar, repito, é um evento pequeno, mas é um evento profissional, a tela é de altíssima qualidade, não houve problema com microfones, não tem problema de café. Network, na verdade, né? É genial. Eu acho que o que está acontecendo aqui, eu não sou de elogiar, eu sou muito jornalista, a gente vê, eu estou feliz de ver isso, porque eu nunca vi, eu trabalho com eventos de futebol há mais ou menos 40 anos, tenho 10 Copas do Mundo, e está gostoso, está impecável, está saudável, está interessante. Não está uau, não é uma feira de futebol em Miami, mas é algo, como eu disse, o interior do Brasil é muito maior que as capitais. E ele começa com uma gestão no futebol aqui em Taquaritinga com o Edmilson. Eu falei isso no palco e eu vou continuar dizendo isso, que a minha esperança é que isso siga para outras regiões e que possa ser levado a pessoas da imprensa, a pessoas de escolinhas, a pessoas de clubes menores e possam ver que eles também podem crescer. Você me coloca 2 jogadores, Luiz Araújo, o Paulo Camassucci, é ótimo, eu reitero. Chiquinho, que passou pelo Flamengo, hoje está em Portugal também. É muito pouco. Quer dizer, nós temos muitos a ser descobertos, nós temos muitos profissionais. Sem profissionais, e é isso que o Edmilson está trazendo. Bom, e as escolinhas, você entende que também é de suma importância para o futebol, para descobrir esses talentos, né? Você deve saber como eu, você deve se dar conta de que Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Vampeta até, todo mundo teve sua escolinha de futebol, as R9 aí pelo mundo afora. Não deu certo. O Ronaldinho Gaúcho, você não vê a escolinha dele aí. É pouca coisa. Então, assim, é um conceito importante que não está funcionando ao seu máximo. Então, eu acho que nós temos 80% ainda para crescer. Olha que interessante, as escolinhas podem crescer e ser alvo de algo fora do comum. Escolinha não é colocar o filho, como acontece hoje na Itália, os pais colocam o filho na escolinha porque eles têm esperança que ele ganhe dinheiro. Que milionário. Eu vou te contar uma história muito rápida. Um menino inglês, uma vez, no treino do Real Madrid, eu estava dentro de jornalista, um menininho de 7, 8 anos, gritava, Ronaldo, 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 e aí acabou, ele ficou sozinho, chorando. Eu fui falar com ele e perguntei, o que foi? Não, eu vim da Inglaterra falar com o Ronaldo. Bom, esse menino... consegui apertar o Ronaldo, esse menino passou pelas escolinhas do Manchester United, do Real Madrid, passou por várias escolinhas, jogava tudo, só que ele não aprendeu uma coisa, a ser profissional. Só isso. Então as escolinhas têm um papel fundamental e eu espero que as escolinhas se deem conta que não é simplesmente botar a molecada para correr e para jogar, é algo mais que falta e eu acho que é um potencial, uma mina de ouro que falta desenvolver e é genial que o Edmilson tenha a ideia de trazer escolinhas para esse conceito de gestão. Claro que nós vamos encerrar a entrevista aqui, não podemos deixar de falar do atual momento do futebol brasileiro. Seleção brasileira, quais são as suas expectativas? Como você vê, você que esteve lá perto, né, das grandes seleções mundiais? Bom, a primeira pergunta que está na minha cabeça é o Neymar, se ele vai ou não vai. Que é impressionante que a gente esteja conversando sobre isso. Porque mérito ele não tem para ir, futebolístico. Espero que ele vá. Porque ele lá dentro é outra realidade. Ele é inspiração. Inspiração você não compra. Então eu levaria. Mesmo ele não fazendo jus e deixando outro jogador. Agora, eu escrevi um artigo para o Japão recentemente falando do diamante do Brasil. Finalmente temos um diamante. Não adianta falar 10 anos atrás, 5 anos atrás, depois de Neymar não teve ninguém que seja um diamante, aquele que é indiscutível. Ele chama Estevão. Ele joga no Chelsea, ele não é arrogante, ele é um cara focado, ele já é titular da equipe, ele tem 18 anos. Só que ao lado dele você tem o Endrick, que é um potencial gigante. Ao lado deles tem o João Pedro do Chelsea. Sim. Nós temos o segundo maior artilheiro, um tal de Igor Cunha,
que ninguém conhece, é o segundo artilheiro da Liga Inglesa, que é a liga mais difícil do mundo. Nós estamos cobertos de atletas jovens, e vou te falar, com Vitor Roque, com todo mundo, a média de idade pode ser de 21 a 23 anos dessa seleção. O Ancelotti sabe o que ele está fazendo nesse aspecto. Eu acho que o Ancelotti está ultrapassado, mas a seleção brasileira deu uma injeção de testosterona nele. Ele está ultrapassado, ele não tinha emprego na Inglaterra. Então eu acho que o Brasil está num momento que, se tiver a calma necessária, perdemos para o Japão. Foi horrível, se você olhar essa partida, você vai ver que o Brasil pisou na bola, mas Vini Júnior e Rodrigo, jovens com uma baita experiência, somados a João Pedro, a Estevão, somado a molecada, Matheus Cunha, eu acho que nós estamos muito bem servidos, e até com o Casimiro, que é mais velho que eu, e está lá fazendo gol no Manchester United, e é o braço direito do Ancelotti em campo. Eu estou muito confiante de verdade, mas não vai ser fácil. A França, a Argentina, a Alemanha, a Bélgica, a Holanda. Cara, a Holanda está jogando fino da bola. A Noruega vai ser a grande surpresa dessa Copa. Presta atenção. Bom, prazer imenso recebê-lo aqui. Preciso liberá-lo. Continuam as palestras. Edmilson, Ricardo Oliveira está falando nesse estádio. Um prazer muito grande recebê-lo aqui. Seja sempre muito bem-vindo. E volte sempre aqui. É muito boa a sua presença aqui. Parabéns pelo trabalho, muito bem por receber. Obrigado ao pessoal da sua técnica. Agradeço a todo mundo que está no apoio, e eu acho que vocês fazem um trabalho essencial. Continuem, não percam a emoção e a alegria. Um abraço. Eu falo aqui com o Michel Dávila, que ele é presidente, né, da Michel Azambon. E ele vai explicar para a gente, para você que tem interesse de vender a sua marca, ele vai explicar tudo para a gente. Muito boa tarde, Michel, podcast FutePro. É um prazer estar falando com a sua pessoa. Também é um prazer falar com vocês. A gente falar de vendas para o futebol, né? É importante você saber vender, sim, porque todo o futebol, o jogador, o time precisa vender patrocínios, precisa buscar parceiros, e tudo isso é uma comunicação que você precisa desenvolver uma estratégia para que você possa atrair esses parceiros, mas principalmente fechar negociações para que você possa manter esse negócio aberto, prosperando e crescendo cada vez mais. Então, os internautas que estão nos acompanhando, precisar de toda essa assessoria, pode contar com o Michel. E como que o contata? Através do Instagram? Como é que contata o Michel? Isso. Você pode nos chamar lá no Instagram, Tânia Zambon Oficial ou Michael Lopes Dávila. Esses dois contatos, você vai estar lá junto com a gente na Universidade de Negócios Tânia Zambon. Hoje a gente está no Vale do Silício, na Disney, Dubai, e a gente tem uma sede hoje em São Paulo, onde a gente ajuda empresários a dobrar o faturamento em apenas 30 dias através do método Tânia Zambon. Nós temos mais de 2.000 cases documentados hoje, e a gente está aqui nesse evento maravilhoso do Edmilson, que vai agora profissionalizar toda a área do futebol, trazer profissionalismo para que a gente possa voltar a ter grandes títulos a nível mundial, né? Porque quando você profissionaliza uma gestão do futebol, automaticamente você vê o resultado dentro do campo. E a missão desse projeto 360 do Edmilson é realmente trazer esse profissionalismo, despertar mais essa classe que hoje não tem acesso a tanta informação, as novidades do que vem da Europa, o que tem de novo no futebol. Hoje a gente aprendeu sobre todas as áreas aqui, sobre alimentação, sobre a parte mental dos jogadores, sobre a parte de como vender, de como se comunicar. Tivemos aulas incríveis e a gente quer levar isso para todo mundo a nível Brasil, e é um projeto que começa hoje que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Michel, e assim, algum clube de futebol que você dá assessoria também para poder estar auxiliando para o clube poder arrecadar mais? Com certeza, todos os times de futebol precisam. A gente já deu treinamentos em alguns times, como o Inter de Porto Alegre, na parte de ajudar a parte dos jogadores mental, mas aqueles times que precisam realmente, todo gestor que trabalha por trás do futebol tem toda a parte de gestão, né? Todo esse grupo que precisa melhorar sua gestão, alavancar negócios, pode nos procurar que a gente vai ajudar com certeza. Michel, podcast FutePro agradece a sua participação. Assim, a gente aprendeu muito te entrevistando, e mais sucesso ainda. Isso aí, obrigado e parabéns pelo podcast.
Podcast Futepro. Eu falo nesse momento com Eleazar Vilavêncio, né? Ele que, assim, ele foi palestrante, né, nesse evento de Edmilson. Ele abordou um tema que é mais relacionado ao crescimento e expansão do futebol. É isso, né, Leandro? Exatamente. Falar um pouquinho sobre os negócios que envolvem o futebol. Não só o jogo em si, mas também tudo que movimenta financeiramente, estrategicamente, marketing, as diferentes profissões, as escolas de futebol, os projetos de futebol e como isso, em formato de negócio, pode se expandir. Porque também o impacto que tem o futebol é gigantesco. Às vezes a gente só quer saber do resultado do jogo, mas se a gente olhar todo o ecossistema ao redor do futebol, a gente vê que é um negócio absurdo, né? E foi isso que a gente trouxe para o pessoal que participou hoje aqui do Gestão 360 no futebol, para que a gente pudesse interagir e compartilhar também um pouquinho desse conhecimento e ver estratégias de como a gente expande independente do cargo ou do lugar que a gente está dentro do futebol. Porque a gente observa que hoje o futebol, diferentemente do passado, hoje ele é um grande negócio, né, Leandro? Sim, ele é um grande negócio. Antes era um esporte só popular, né? Onde as pessoas iam lá e lotavam os estádios, mas não era visto como um negócio, como um mercado mesmo. Hoje é o contrário, as marcas enxergam também pela quantidade de gente que assiste, né? É o maior esporte do mundo, né? É o mais visto, então assim, também são possibilidades de negócios. Só que tem um negócio muito importante, tá? Que é a necessidade que as pessoas cresçam. Todo mundo vai atrás do lado de crescimento pessoal, mas também financeiro é importante, né? Então, como que a gente que vive no meio do futebol pode olhar isso também como negócio, não deixar só para as grandes marcas e só os clubes de futebol, né? E a gente observa bem que, por exemplo, a gente tem um exemplo muito claro da equipe do Corinthians. Para isso, para ter essa expansão, tem que ter uma boa gestão também, né, Eliezer? Porque a gente vê o Corinthians, ele arrecada muito e deve muito. E não tem uma boa gestão, né? Olha que peculiar. Dizem que os negócios são reflexo dos donos. E quem é o dono, no fundo? Quem é o dono dos clubes de futebol? A própria torcida. Então eu também faria um meia-culpa de como que nós pessoalmente estamos preparados, estamos gerenciando a nossa carreira pessoalmente. Porque se a gente não consegue gerenciar a nossa vida, seja financeira, seja como negócio, seja pessoal, como é que a gente vai exigir do clube fazer isso? Se lá também tem pessoas que também torcem para o clube. Então acho que é um conjunto, tem que estar todo mundo preparado. E se não houver gestão, tanto dentro do clube quanto na vida pessoal, isso vai se refletir nos negócios. Então eu acho que os clubes demonstram de alguma maneira, lamentavelmente, também um reflexo da sociedade. De que a gente precisa sim falar de educação financeira, de mentalidade empreendedora, de como a gente cresce e enxerga em 360 graus tudo que está vinculado, né? E para os dirigentes de futebol, mesmo de escolinha, para contatar o Eliezer, o Instagram do Eliezer, como é que contacta? O meu Instagram e as redes sociais é EleazarVF_. Ali pode me procurar. Eu sou especialista em desenvolvimento de negócios, de educação, voltados a corporativos e futebol também. Muito obrigado pela sua participação no podcast Futebol. Acrescentou muito, contribuiu muito com o nosso trabalho. Muito obrigado a você e a todos os espectadores também.